Você sabe que, em meio ao excesso de estímulos e à sensação difusa de desencontros que marca nosso tempo, Hermann Hesse permanece como autor capaz de tocar algo essencial. Sua escrita nos lembra que, por trás do barulho do mundo, existe um chamado interior que insiste em ser ouvido. Hesse fala de travessias, rupturas e renascimentos, experiências que continuam a definir a vida moderna. Ler Hesse hoje é reencontrar uma delicada lucidez, a de que só nos tornamos inteiros quando ousamos escutar a própria alma. Hermann Hesse é uma das vozes literárias mais profundas do século XX que se estende por este século XXI. Hermann Hesse é um escritor que une arte, espiritualidade e psicologia de forma singular. Nascido em 2 de julho de 1877 em Kaul, Alemanha, naturalizou-se suíço em 1923, vindo a falecer em Montagnola, Suíça, em 1962. Hermann Hesse foi romancista, poeta e pintor. Recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1946. Viveu crises pessoais intensas, tais como depressão, conflitos familiares, rupturas religiosas, buscas intensas por si mesmo, experiências estas que as transformou em literatura. Dado seu interesse por psicologia junguiana, Hesse é especialmente relevante. Sua obra é praticamente um laboratório simbólico de individuação. Escreveu diversos romances tais como O Lobo da Estepe, Siddhartha, O Jogo das Contas de Vidro, Demian, como tantos outros. Mas foi em 1904 que Hermann Hesse escreveu a biografia Francisco de Assis, impulsionado por sua grande admiração pelo santo, misturando lenda, fábula e ensaio para narrar a trajetória de Francisco de Assis. Olá, eu sou Vicente Saldanha, psicólogo junguiano, e você está no canal Conversas Junguianas. Agora eu vou pedir para rodar a vinheta e, baseado na obra de Hermann Hesse sobre a biografia de Francisco de Assis, convido você para juntos refletirmos sobre o conteúdo de hoje com o título Francisco de Assis, o homem que desarmou o ego. O ensaio sobre Francisco de Assis de Hermann Hesse é um ensaio voltado para a liberdade, autenticidade, responsabilidade e busca de sentido. Hermann Hesse não retrata em Francisco de Assis apenas um personagem religioso, apresenta um ser humano que ousou encarar a própria liberdade. É isso que torna a obra tão profundamente existencial. Francisco de Assis não é um santo idealizado, mas um homem que descobre que viver de forma autêntica tem um custo e que esse custo é, paradoxalmente, o preço da própria liberdade interior. Sua história, sob um olhar humanista existencial, é o percurso de alguém que se torna responsável pela própria vida, rompendo com os papéis herdados para escutar a verdade que nasce dentro de si mesmo. Ocorre, então, a ruptura como afirmação da liberdade, pois Francisco rompe com tudo, a família, as expectativas sociais, o destino burguês. Mas essa ruptura não é rebeldia infantil, é a primeira afirmação de sua liberdade. Existencialmente, Francisco de Assis percebe que continuar vivendo sob a lógica de sua classe social seria uma desistência de si mesmo. Ele escolhe, então, arriscar a própria segurança para não abandonar sua autenticidade. Quando se desnuda publicamente, este ato simboliza não apenas abandonar as roupas ou se expor, atentando contra o pudor, como forma de exibicionismo, mas o revelar-se ao mundo sem artifícios. É o gesto que separa quem ele foi do que decide ser. Na leitura humanista existencial, a pobreza franciscana não é um ideal ascético, mas um compromisso radical com a coerência interna. Francisco de Assis escolhe ser pobre porque percebe que os objetos, os privilégios e o prestígio começavam a decidir por ele. Para recuperar a vida como obra própria, ele precisava reduzir tudo ao essencial. A pobreza não humilha, ao contrário,
devolve-lhe o protagonismo sobre o próprio ser. Estabelece um encontro com o outro, expressando a compaixão como responsabilidade. A relação de Francisco de Assis com o outro, o leproso, o pobre, a criatura frágil, os animais, expressa uma ética existencial da presença. Hermann Hesse mostra que Francisco de Assis não ama por obrigação religiosa, ama porque reconhece no outro a mesma condição humana. A compaixão se torna, então, uma forma de responsabilidade exemplificada nas palavras. A Francisco por Hesse, quando escreve em seu livro, abre aspas, eu respondo diante da existência do outro, fecha aspas. Nesse sentido, Francisco de Assis vive a máxima humanista, ser humano é cuidar. Ele se engaja com o mundo não para se salvar, mas para participar ativamente da construção de sentido. Para a perspectiva existencial, Francisco fala com os pássaros e se dirige ao sol não porque vive numa fantasia ou algo de delirante, mas porque percebe que estamos todos lançados e interligados no mesmo mundo. Ele entende e nos ensina a ver a natureza como lugar de reconexão conosco. Hesse retrata essa comunhão como um retorno ao real. A natureza o lembra de que viver é estar em relação. Não se trata de espiritualidade mística, mas de abertura radical à experiência, um convite permanente a reconhecer-se parte de algo maior e vivo. Hermann Hesse não oculta a angústia de Francisco de Assis como porta de entrada para o seu sentido, seu medo, seu cansaço, sua luta interna. Mas é exatamente esse sofrimento que o conduz ao sentido. Na visão existencial, a angústia não é doença, é sinal de que a alma desperta para si mesma. Francisco de Assis percebe que não pode fugir da própria interioridade. Ao acolher a angústia, ele descobre a clareza, vislumbra algo maior que a realidade estabelecida. A paz franciscana não nasce do conforto, nasce de ter atravessado a noite escura da alma sem abandonar o próprio chamado. Os seguidores se aproximam, mas Francisco de Assis não vira mestre. Ele não impõe regras, não exige obediência, apenas convida. Sua fraternidade é escolha livre, nunca sistema fechado. Isso revela um traço humanista fundamental. O vínculo é valioso quando nasce da liberdade interior, não da submissão. Francisco cria uma comunidade que não aprisiona, mas testemunha que uma verdadeira contagia e espia. No final, Francisco de Assis morre com a leveza de quem cumpriu o que precisava cumprir. Não há heroísmo, nem medo, nem triunfo, apenas serenidade. A morte na obra escrita por Hermann Hesse não é castigo nem redenção, é conclusão natural de uma vida que se realizou plenamente. Francisco de Assis morre como viveu, em liberdade, em autenticidade, em paz consigo e com o mundo. A leitura humanista existencial deste ensaio de Hermann Hesse sobre Francisco de Assis revela um homem que teve a coragem de ser quem era, mesmo contra tudo e todos. No mundo, sobretudo, nesta era da modernidade que constantemente nos convida à performance, Francisco de Assis encarna o oposto, o retorno ao essencial, a vida construída de dentro para fora, a autenticidade como forma de espiritualidade humana. Hermann Hesse, neste ensaio, nos oferece Francisco não como modelo, mas como um símbolo em nós mesmos, expresso em perguntas tais como: o que em mim ainda preciso abandonar para viver com verdade? Ou o que preciso ousar para ser? Agora peço para você dar o seu like, compartilhar este conteúdo e ajudar no aperfeiçoamento do canal, escrevendo o seu comentário. Não deixe de ativar o sininho para ser avisado de novos conteúdos. E caso ainda você não esteja inscrito, não hesite, se inscreva.
Agradeço por assistir este vídeo e prestigiar o canal. Aproveite e visite a página Gotas Junguianas lá no Instagram, endereço vicente.saldanha14, com demais conteúdos. Um forte abraço para você e nos veremos no próximo vídeo.